Pessoal, quem fala aqui é o Vitor Boa Sorte. Hoje vamos estar resolvendo a prova inteira da UBMAP 2026. E muitos vão dizer, boa sorte, por que você não fez ontem? Tem tantos professores que já fizeram, porque eu tenho caráter, porque eu tenho ética. Eu sei que tem pessoas que às vezes fazem a prova atrasada, às vezes faz a prova à noite. Tem gente que às vezes, tem professor que estava postando gabarito à tarde, sendo que tem aluno que faz a prova à tarde. Obviamente não ia trazer naquele dia. Eu dou valor no UBMAP, eu não estou fazendo isso aqui simplesmente pelo dinheiro, que nem esses professores safados estão fazendo. Que vai lá, libera a prova no mesmo dia que está tendo a prova. Por que você não vê isso acontecendo com o Enem? Porque as pessoas valorizam o Enem, né? O UBMAP, os próprios professores estão nem aí, eles liberam, então. Eu acabei não trazendo ontem por causa disso. E vamos estar resolvendo aqui a prova agora. Tranquilo? Bora lá. A figura mostra um quadrado ABC. Essa aqui é do nível 3, viu, pessoal? A figura mostra um quadrado ABCD. E aqui eu peguei todas as questões, tá aqui no arquivozinho. Não tá aquela provinha bonitinha porque a prova não foi liberada ainda no PDF dela, então eu tive que meio que ir atrás das questões. Figura mostra um quadrado ABCD. E antes disso também, desculpa estar interrompendo muito, mas se inscreva no canal, deixa uma moralzinha aí. Meu canal é pequenininho, tem só 1000 inscritos. E eu já fico, na verdade, já fico muito feliz pelos 1000 inscritos. Quando bateu 1000 inscritos eu fiquei muito feliz. E vamos ir agora em busca dos 10.000. Quem sabe, né? Um dia eu consiga meu sonho, que era ter uma plaquinha do YouTube. Desde quando eu era criança eu tinha esse sonho. Então, fortaleçam aí meu trabalho, né? Aqui eu vou gastar horas fazendo essa prova. E conteúdo gratuito, não ganho nada com o YouTube. Estou aqui ajudando vocês. Certo? Vamos lá então. Deixa o like e se inscreva. Figura mostra um quadrado ABCD de lado 2, uma semicircunferência de diâmetro AB. Então a gente tem aqui uma semicircunferência e o diâmetro é AB. Então, se eu pegar esse ponto médio desse segmento aqui, por exemplo, eu vou ter os raios, né? Isso aqui é raio, isso aqui é raio da circunferência, beleza. E um arco com centro em C. Então eu tenho meio que um pedaço de uma circunferência aqui, e o centro dessa circunferência é C. O que quer dizer isso? Isso aqui seria uma circunferência completa, ó. Isso aqui é um pedaço da circunferência e o centro da circunferência é C. Beleza. E a extremidade nos pontos médios dos lados BC e CD. Então, ó, tá falando que aqui, esse ponto aqui, ó, tá batendo no ponto médio de BC. E esse ponto aqui tá batendo no ponto médio de CD. Obviamente, né? Porque isso aqui é um quadrado. Bem, se o raio é metade desse lado, ele vai ser metade desse também, porque os lados são iguais. Beleza? Qual é a menor distância entre um ponto? Então tem lado 2. Eu já posso começar colocando aqui, ó, por exemplo. Que aqui é 1 e aqui é 1, porque 1 mais 1 dá 2, né? Aqui é ponto médio, dividir o lado 2 na metade. E aqui também, aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 1, aqui é 1. E aqui é 2. Beleza. Qual é a menor distância entre um ponto da semicircunferência e um ponto do arco? Bem, vocês precisam ter isso aqui em mente. Digamos que eu tenho duas circunferências. Eu quero descobrir a menor distância entre as duas. Entre um ponto das duas. Então eu poderia, sei lá, pegar esse ponto aqui, ó, e pegar esse e ligar. Só que será que essa aqui é a menor distância? Eu poderia pegar esse e ligar até aqui. Qual será que é a menor distância, né? Entre dois pontos de circunferências que estão assim afastados. Então olha só, vamos pensar. Eu tenho o centro dessa circunferência e o centro dessa. Vocês concordam comigo que a menor distância entre dois pontos, é sempre ligar eles, né? Fez um segmento de reta de um até outro. Essa é a menor distância entre dois pontos. Então a menor distância entre os centros é eu ligar os centros. Beleza. E digamos que eu queira sair do centro opa, a caneta caiu. Digamos que eu queira sair do centro de um círculo e ir até o centro do outro, sem ser fazendo assim. Então, sei lá, eu ando até a borda. Então eu ando até qualquer ponto da circunferência que eu quiser. Aí eu vou andar até qualquer outro ponto da outra circunferência. Sei lá, vou andar até aqui, ó. E depois vou andar do ponto até aqui. O que eu tô querendo chegar com isso? Olha só. Qual que é essa menor distância? Essa aqui é a menor distância possível para sair de um centro até outro. É o raiozão, mais o raiozinho, mais a distância desse ponto até esse. Dzinho. Então é raiozão, mais raiozinho, até Dzinho.
E qual vai ser qualquer outra forma de chegar? Vai ser também o raiozão, também o raiozinho, só que um Dzão aqui, ó. Então, pessoal, olha só, percebam qual a diferença da distância mínima para qualquer outra distância que eu consigo percorrer para sair de um centro e chegar até outro. A distância é o Dzinho pro Dzão, né? Porque o raiozão mais raiozinho sempre vai ter. Então, bem, se essa distância aqui, ó, é sempre menor que as outras, que qualquer outra, o que acontece? Posso eliminar. É porque o Dzinho é sempre menor que o Dzão. Então, essa distância aqui é a menor distância entre dois pontos de circunferência do que qualquer outros dois pontos aleatórios ligados. Certo? Então, se eu quero a menor distância entre dois pontos, o que eu faço? Eu ligo os raios, ligo o centro, ligo os centros, e aquela distância ali vai ser os dois pontos. Olha só, tá perguntando qual a menor distância entre um ponto da semicircunferência e um ponto do arco. Então, basicamente, eu ligo o centro dessas circunferências, ó. E aí, beleza. A menor distância será justamente essa aqui, ó. Essa aqui é a menor distância. Beleza, pessoal? E olha só, bem, se isso é um segmento de reta, aqui a gente pode fazer um Pitágoras, porque aqui é 90 graus. Então a gente tem que a base aqui é 2, a altura é 1. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado. Dá 5, né? Igual hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa igual a raiz de 5. Beleza. Só que olha só, o raio dessa circunferência é 1. E esse pedaço aqui, ó, é raio. Então aqui é 1, né? Da mesma maneira, esse pedaço aqui também é 1. Que é raio também dessa semicircunferência aqui, ó. Semicircunferência não, desse arco, né? Dessa circunferência, né? O raio é 1. Então, esse pedaço aqui, ó. Se isso aqui tudo é raiz de 5, esse pedaço aqui é o que? Raiz de 5 menos 1, menos 1. Então, menos 2. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E entender. Vamos lá. E presta atenção nos valores que eu tô achando, e não nas alternativas. Eu acho que vai ter questões aí de prova de outras pessoas que é a mesma questão, mas alternativa diferente. Então, tipo, esse raiz de 5 menos 2 tá no item A, no item B, coisas do tipo. Então, pode ser que vocês vejam outros itens, né? Bora pra próxima. Essa aqui dando o que falar, né? Eu vi até o professor divulgando o gabarito errado. Eu acho que é o gabarito errado, né? Eu encontrei uma resposta diferente de outras pessoas. E eu já vou adiantando. Eu encontrei... Qual foi que eu encontrei? Pelo que eu me lembro, eu encontrei foi essa aqui, ó. Pelo que eu me lembro, foi essa. Eu vou estar provando aqui agora, ó. Qual a ideia aqui, pessoal? A ideia é que a gente precisa analisar uma planificação do cubo. Porque a gente tem que observar aquilo que é oposto daquilo, do outro. Não estou entendendo, Vitor. Vamos ver aqui, ó. Ele juntou 5 cubinhos idênticos sobre uma mesa, como mostra a figura, e tirou uma foto. Então, aqui a gente tem 5 cubos, né? A gente só vê 4, porque tem um aqui atrás que a gente não consegue ver. Beleza. Qual das imagens pode ser da foto que ele tirou? Então, obviamente, ele não vai ter tirado a foto daqui. Vamos imaginar que isso aqui é um olho. Obviamente, ele não tirou daqui, nem desse ângulo, porque senão seria óbvio, né? A gente, círculo em cima, não tem nenhuma com círculo em cima, né? Se fosse desse ângulo aqui, não tem nenhuma com círculo em cima. Desse lado, não tem nenhuma com quadrado em cima aqui também, ó, nas alternativas. Seria óbvio demais. Então, ou ele tirou a foto dessa posição aqui de trás, ou ele tirou dessa posição aqui, ó. Beleza? E vamos pensar na planificação. A planificação de um cubo, vocês podem pensar dessa maneira. E eu gosto bastante de pensar dessa forma aqui, ó. Deixa eu ajeitar isso daqui. Fazer bonitinho, né, pessoal? Eu não gosto dessas coisas feias, tortas também. Beleza. Então, olha só, vamos pensar aí. Esse aqui não tá tão bonitinho, não tá parecendo um quadrado. Tá parecendo mais um paralelepípedo, mas tudo bem. Olha só. Vamos começar olhando aqui, ó, esse de cima. A gente vê que o círculo, ele não tá oposto nem ao quadrado, nem à estrela de 8 pontas. Certo? Isso aqui é uma estrelinha, eu vou chamar de estrela de 8 pontas.
Beleza. E pode ser que enganche um pouco, né, na hora de resolver essa questão aqui com vocês, porque é muito raciocínio lógico, muita visão. Então é difícil para o professor, às vezes, ele resolver assim, ele tem que ter decorado. O cara tem que ser um ator para resolver isso aqui com os alunos e não dar uma travada, não dar uma pensada. E aqui eu não sou um ator. Eu não decorei isso daqui, aqui eu estou fazendo com vocês. Eu já fiz antes, mas, poxa, é muito raciocínio. Então, pode ser que até eu fique um pouco lento na hora de fazer isso. A gente tem que virar a cabeça, tentar enxergar, vocês vão ter que se esforçar. Essa aqui eu não consigo explicar 100% não. Vocês têm que se esforçar para entender junto comigo. Essa aqui realmente é difícil, porque é muita visão espacial, você tem que tentar se esforçar a virar a cabeça assim para entender. Olha só. Beleza. Aí aqui começa a ficar não trivial, ó. Não, ainda tem uma coisa trivial que dá pra gente ver, que é o quê? Essa estrela de 8 pontas, né? Ela não está oposta, além do círculo e do quadrado, ela não está oposta nem ao octógono, porque está aqui do lado. A estrela de 8 pontas não está oposta ao losango também. Então só sobrou uma opção. De quê? De ela estar oposta a essa imagem aqui, ó. A estrela de 4 pontas. Então a estrela de 8 pontas está oposta à estrela de 4 pontas. Beleza. Aí aqui vai começar a ficar não trivial. Por quê? A gente não consegue achar mais nada. A gente não consegue saber qual que assim, de maneira simples, de qual que o quadrado está oposto. Porque o quadrado não aparece outra vez aqui, para eu eliminar casos, né? Eu sei que ele não está oposto a 3 casos, que é a estrela de 8, a estrela de 4 e a estrela e o círculo. Mas ainda sobrou a opção do octógono e do losango, então não sei qual que o quadrado está oposto, nem qual que o círculo está oposto. Beleza, aí a pessoa poderia travar. Só até montei aqui um esqueminha, ó. Já desenhei aqui para não demorar muito. Em que a gente tem a estrela de 8 pontas oposta à estrela de 4 pontas. Certo? E aí a gente pode pensar, ó. Bem, a gente tem que virar a cabeça, fazer uns pensamentos difíceis aqui. Esse círculo, ele tá à esquerda, né? O círculo tá à esquerda desse quadrado. Vou até mudar de cor porque fica camuflando aqui, né? Esse círculo tá à esquerda desse quadrado. Então, vamos imaginar que o quadrado está aqui, ó, né? Se o quadrado estiver aqui, o círculo vai estar aqui, ó. Certo? O círculo vai estar aqui. Por quê? Quando a estrela de 8 pontas está em cima, vamos imaginar que isso aqui está em cima, esse quadrado vai ser uma parede e esse círculo vai ser uma parede à esquerda desse quadrado. Beleza. E a gente pode ver aqui também, ó, que o octógono, aí qual seria o erro de muita gente? O octógono está aqui, o losango está aqui. O octógono, ele está à direita do losango. Então a pessoa iria botar o octógono aqui e o losango aqui. Porque o octógono, montei esse cubo, está à direita. Só que tem que tomar um detalhe muito grande, pessoal. Aqui a gente começou considerando que a estrela de 8 está em cima. Agora a gente está considerando que a estrela de 4 está em cima. Então quando a estrela de 4 que está virada para cima, está invertido. Olha só. A gente sabe que a estrela de 8 está oposta a essa estrela de 4. Então, se a gente botou o círculo à esquerda do quadrado porque a estrela de 8 está em cima, vamos ter que pensar se o octógono está à direita ou à esquerda do losango, também considerando que a estrela de 8 está em cima. Então, a estrela de 4 está aqui, a estrela de 8 está aqui. Vamos girar isso daqui e pensar, girando. Aí a estrela de 8 vem parar aqui e a de 4 aqui. Só que aí fica invertido. Ó. Se você gira o dado, o que antes estava na direita vai passar e ficar na esquerda. Pode pegar um dado aí na sua casa e fazer isso. Pega e gira assim. O que estava em cima passa a virar o chão. Vai ver. Fica invertido. Se antes o octógono estava na direita e esse aqui na esquerda, agora fica invertido. Então, na verdade, quando a estrela de 8 está virada para cima, o octógono que está à esquerda. Então, ó, o octógono ele vai estar aqui. Esse losango que estava na esquerda, na verdade, ele vai estar à direita. Então, aqui vai estar o losango. Então, pronto. A gente sabe que o círculo está oposto ao losango. E aqui o octógono está oposto ao quadrado. Tranquilo? É uma questão difícil pra caramba. E agora, olha só. Vamos imaginar a pessoa olhando aqui por trás. Beleza? Se a pessoa está olhando aqui por trás, o que está oposto ao quadrado? Bem, o que está oposto ao quadrado é um octógono. Não, pelo amor de Deus. O que está oposto ao quadrado é um... Eu fiz isso aqui certo? Anotei certo? Deixa eu ver. Eu falei e botei errado, né, pessoal? Acabei de dizer que quando a estrela de 8 está em cima, quando a estrela de 8 está em cima, o octógono fica à esquerda e acabei botando à direita.
Acabei de falar isso. Então, esse daqui vai estar à direita desse. Quando a estrela de 8 está em cima, o octógono ele não está à direita do losango, ele vai estar à esquerda. Então, o octógono vai estar aqui, ó. E o losango vai estar aqui, agora sim. Acabei de dizer o negócio, já estou botando errado. Então, é isso daí. Então, o losango, quando a estrela de 8 está virada para cima, ou seja, quando esse dado inverteu, a estrela de 4 veio parar aqui embaixo. Esse losango que estava à esquerda, se eu virei o dado, ele vai passar a ficar à direita. Então, esse daqui está à direita desse. Beleza, agora sim. Então, qual que está oposto ao círculo aqui em cima, pessoal? Se tem um olho olhando aqui, ó, dessa direção, teria o que aqui, ó? Oposto ao círculo, octógono. Então, aqui teria um octógono. E vamos pensar. Bem, se a gente tem aqui o losango estando em cima, então vamos pensar que o losango está em cima. Aí a gente tem uma estrela de 8, então a gente tem aqui estrela de 8. A gente quer saber aquele que está à direita da estrela de 8. Se o losango está em cima, vocês têm que imaginar. Esse losango está em cima, esse aqui vai virar parede. Então tá aqui a parede. A gente quer saber o que está à direita, o que vai estar à direita vai ser esse, ó. Vai ser um octógono. E tem uma alternativa assim, que você tem um octógono em cima e outro octógono embaixo? Não tem, né? Não tem. Então essas duas alternativas aqui, por exemplo, já não vai, né? Com o octógono em cima. Beleza? Eu acho que tá certo, né? Espero bastante que esteja. Porque não tem um gabarito oficial isso que eu tô fazendo, né? Isso que eu tô fazendo, mas ok. Se tiver errado também, é aprendizado. Então tá certo aí, pessoal. Agora vamos imaginar que a pessoa tá olhando dessa direção, ó. Tá olhando nessa direção, essa é uma questão bem confusa. E a gente tem um quadrado aqui, ó. O que está oposto ao quadrado aqui em cima? O que estaria oposto? Um losango. Beleza. E agora a gente tem um octógono aqui em cima. O que estaria oposto a esse? Não, o octógono estando em cima, a gente tem que pensar o que está oposto. Vamos pensar o que está à direita dessa estrela de 8 pontos. Ou no caso, à esquerda, né? Que a gente quer saber esse daqui, ó. Tá? Aqui é a esquerda. Então, se o octógono estiver em cima, beleza. Aí a gente tem a estrela de 8 pontas. Aí a gente tem que virar a cabeça assim para pensar que esse aqui tá em cima. Vou até girar isso daqui, ó. Para talvez fique mais fácil. Vamos pensar que esse octógono tá em cima. E a gente tem a estrela de 8 pontas aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Então, qual que vai estar à esquerda? Vai ser um losango. Certo? Então aqui tem um losango, ó. Tem o octógono, estrela de 8 pontas. E à esquerda vai estar um outro losango. Então, quando a pessoa ela for olhar daqui, o que ela vai ver? Vai estar um losango e um losango à direita, certo? Então, a única alternativa... Ah, Vitor, e aquele outro lá de trás, estaria lá atrás? Bem, a questão foi qual das imagens pode ser a foto que ele tirou. Então, não necessariamente é a foto que ele tirou, mas pode ser, é uma possibilidade. A gente não consegue ter certeza da foto que ele tirou, porque a gente não sabe qual é o cubo lá atrás. Então é alguma que a gente pode ser, que a gente pelo menos o que dá pra gente saber que com certeza é assim, esses dois losangos, né? Com certeza é esses dois losangos. Então pode ser que a foto tenha sido dessa forma, enquanto as outras com certeza não foram daquelas outras formas. Então vamos aqui para a próxima. Essa aqui é difícil também. Essa também é difícil. Severino divide uma pilha de 500 fichas em etapas da seguinte maneira. Na primeira etapa ele divide a pilha em duas pilhas iguais. Então vamos imaginar que ele tinha 500 fichas, sei lá. E ele dividiu em 250 e 250. Em duas pilhas iguais. Beleza. Na segunda etapa ele acrescenta duas fichas a cada pilha. Então aqui ele aumentou 2, aqui ele aumentou 2. No total ele aumentou 4 fichas, né? Beleza. Para dividir cada uma delas em 3 pilhas iguais. Então agora ele vai pegar essas duas e vai dividir em 3. E ele vai pegar essas duas e vai dividir em 3. Beleza, vai virar 6, né? Porque quando ele divide em 3 é como se a quantidade de pilhas estivesse multiplicando por 3. O que era uma virou 3. Então o que era as duas virou 6. Na terceira etapa ele divide cada pilha anterior em 4 pilhas. Então o que era 6 vai virar 24, né? Porque cada uma tá meio que multiplicando por 4. Tá dividindo. Mas pensa, a gente tem uma minhoca, aquelas bactérias, esqueci que eu não sou bom de biologia. Mas você parte ela na metade, é aquela divisão que multiplica, né? Tá dividindo e multiplicando.
Você dividiu, multiplicou a quantidade né, das minhocas. Então, dividiu aqui as pilhas. Na verdade, está multiplicando as pilhas, a quantidade de pilhas dessas fichas. Aí, na terceira etapa, divide em 4, se possível. Caso contrário, se possível, porque tem que dar um valor inteiro, né? Caso contrário, se não der para dividir, adiciona a cada uma das pilhas anteriores um número de fichas para fazer a divisão exata. Em cada etapa seguinte, ele aumenta em 1 o divisor da etapa anterior. Ou seja, tá dividido por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5, depois por 6, vai dividindo. Adicionando a cada uma das pilhas o número mínimo de fichas para fazer a divisão exata. Então, vai dividir por 7, por 10, não está conseguindo dividir? Adiciona ficha em cada uma das pilhas para conseguir dividir pelo valor. O processo termina quando todas as pilhas tiverem uma única ficha. Quantas fichas Severino deve adicionar ao longo de todas essas etapas? Difícil pra caramba, né? Então vamos pensar assim, pessoal. Ele tem inicialmente 500 fichas. Vocês concordam comigo que ele vai fazer divisões que vai gerar uma divisão por um n fatorial? Como assim? Se ele inicialmente começa... ele acrescenta um valor que a gente sabia que era 4, porque 2 fichas para cada pilha, e divide por 2. Só que depois ele vai acrescentar algum K aqui, sei lá, alguma quantidade de fichas. Eu vou escrever como 2K sobre 2, e depois vai dividir por 3. Bem, no final esse 2 e esse 3 aqui vai virar um 6, né? Depois ele vai acrescentar, sei lá, um 6V aqui, sobre 6 fichas, e vai dividir por 4. Então, bem, vai virar o que aqui? 6 vezes 4, 24. Então, tá virando os fatoriais, né? Então, 500 mais uma quantidade de fichas adicionadas, divididas por um fatorial. Essa é a ideia. Isso vai dar quanto? Vai dar a quantidade de fichas naquele momento para cada pilha. Porque, 500 mais 4 dividido por 2. Isso aqui dá o quê? Isso aqui vai dar exatamente a quantidade de fichas de cada um da pilha, né? Nesse exato momento que está dividindo por 2. Então, por exemplo, aqui daria 252. Depois ele foi dividir por 3. Ele somou aqui alguma 2K fichas sobre 2. E ele dividiu depois por 3. Né? Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar a quantidade de fichas para cada uma das 3 pilhas. Né? Exatamente. Porque aqui está a quantidade de fichas. E aqui vai ser a divisão das pilhas. Certo? Basicamente isso. Então, aqui tá as fichas, Aí esse 2 e esse 3 aqui, vai dar 6, né? Que é 3 fatorial, que é 6. É a divisão das fichas para as pilhas. Então, o resultado vai ser quantas fichas cada uma dessas 3 fatorial pilhas tem. Então, qual é a ideia? Em algum momento, eu tenho 500 fichas. No total, eu vou adicionar K fichas. A questão pergunta, quantas fichas ele deve adicionar ao longo de todas essas etapas. Então ele adicionou K fichas. E isso aqui vai repetir várias vezes, eu não sei quantas. Mas eu sei que vai dividir por um n fatorial. Que se divide por 2, depois dividir por 3, dividiu por 2 e por 3, 2 vezes 3. Dividiu por 2, por 3, por 4. Dividiu por 2 vezes 3 vezes 4. Dividiu por 2, depois dividiu por 3, depois dividiu por 4, depois dividiu por 5. Então dividiu por 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. A ideia é essa. Então, isso aqui vai parar quando? Isso aqui vai parar quando as pilhas tiverem apenas uma ficha. Então, olha só. Essa é a conta. Eu tenho 500 fichas mais K fichas que eu adicionei, dividida para n fatorial pilhas. N fatorial pilhas. E cada pilha, no resultado dessa divisão das 500 mais K fichas para n fatorial pilhas, tem que dar uma ficha para cada um. Então, eu posso passar esse n fatorial multiplicando. 1 vezes n fatorial, né? Aqui, 1 vezes n fatorial é n fatorial. Então, a gente tem que pensar, o processo termina quando todas as pilhas tiverem uma única ficha. Então, a primeira possibilidade em que isso já acontecer, já vai acabar o processo. Porque aqui a gente teria infinitas opções, né? Infinitas duplas de soluções. Sei lá, que poderia ser 10 fatorial, que poderia ser o valor correspondente para que essa soma dê 10 fatorial. Então, qual é a ideia? A ideia é que esse n aqui,
esse N tem que ser o mínimo para que 500 mais K dê algum N fatorial. Tem que ser o mínimo. Porque a primeira vez que isso acontecer já vai acabar o processo. Né? Isso poderia acontecer várias vezes, infinitas vezes. Ah, aqui é 1000 fatorial. Eu vou achar um K correspondente. Mas eu quero a primeira vez. Porque a primeira vez que isso acontecer, de 500 mais K for igual a um N fatorial, já vai acabar o processo. Já vai acabar. Certo? Então, olha só. A gente vai analisar os casos. Por exemplo, se N for 4 fatorial, poxa, dá 24, né? Então não dá certo. Se for, porque é menor, o K seria negativo. Não faz sentido estar adicionando uma quantidade negativa de fichas. Nós estaria até tirando as fichas, né? Se for 5, daria 120. 5 fatorial é 120. Se for 6, opa, primeira vez que ultrapassou. Se for 6 fatorial, que dá 720. Ultrapassou os 500. Então, a primeira vez que ultrapassa, a primeira vez que eu tenho alguma quantidade possível de K, um valor que daria certo. Então, o sentido aqui é que o K vai ter que ser 220. E no total eu formei 720 pilhas. Então eu dividi, se é 6 fatorial, eu dividi por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5, depois por 6. Aí acabou. Você pode fazer isso na mão. Pode tentar fazer isso na mão. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Né? 2, 3, 4, 5, 6. Aí fazer 5 divisões. Né? E no caso formaria 720 pilhas. E se você somar todas as vezes a quantidade de fichas que você tem que aumentar, vai ter sido 220 fichas. Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Isso aqui é de boa até, ó. Na figura, as hipotenuses de boa, sim, pra mim, né? Que eu já tenho experiência, mas não sei se é tão de boa, não. Vamos ver. Na figura, as hipotenusas dos triângulos retângulos são lados de um hexágono regular. Qual é a razão entre a área da região amarela e a área do hexágono? Bem, tem duas maneiras da gente fazer isso. Uma maneira é a gente pensar no centro. E a gente liga do centro até... eu vou até aumentar a grossura disso aqui, ó. A gente vai ligar do centro até os vértices. Então, sempre que a gente tem um polígono regular, a gente pode ligar do centro até os vértices. Vocês vão ver no que vai acontecer aqui. Tô ligando. Beleza. E olha só, pessoal, o que vocês percebem aqui? Bem, a gente tem 6 triângulos, né? E esses triângulos são equiláteros. Por quê? Em um hexágono regular, quando a gente pega do centro e liga até os vértices, todos os ângulos aqui vai ser de 60. Aqui é 60, aqui é 60. Então, se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, aqui seria 60 também. Então, 6 triângulos equiláteros. E qual é o lado desse triângulo equilátero? É o próprio lado do hexágono, né? Do hexágono regular, beleza. Então, olha só, pessoal. Se a gente falar que esse lado aqui é L, aqui é 30 graus, né? Por quê? Porque se aqui é 60, aqui é 90, para completar 180 aqui tem que ser 30. Porque 30 mais 60 mais 90 dá 180. Por trigonometria, o seno de 30 é 1/2, né? Então se aqui é L, aqui tem que ser metade de L. Por trigonometria. Bem, só que se esse pedaço aqui, ó, é L, e aqui é a metade de L, aqui tem que ser outra metade. Só que pensem, se esse triângulo e esse triângulo, eles têm a mesma altura em comum, que é essa altura, ó, e eles têm a mesma base, essa base é igual a essa base, que é L sobre 2, ó. Eles têm a mesma altura, que é essa, e a mesma base, que é L sobre 2. Então eles têm a mesma área. Então, bem, isso vai acontecer para todos, ó. Aqui vai ser 30 graus, esse aqui é L, né? Porque o hexágono regular, todos os lados é L. Aqui vai ser L sobre 2, então aqui vai ser L sobre 2 também. Ah, então esse aqui tem a mesma base, tem a mesma altura. Então tem a mesma área, porque tem a mesma base, tem a mesma altura, vai ter a mesma área, né? Porque a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se a base é a mesma altura, é a mesma, a conta vai ser a mesma. Só vai dividir por 2 vai dar o mesmo resultado. Então, é isso. Então, no final das contas, está perguntando qual a razão entre a região da área amarela e a área do hexágono. Vamos pensar que essas áreas amarelas é A, A e A. E qual que é a área do hexágono? Vai ser 2 vezes isso, né? Porque se aqui é A, é o dobro. Aí aqui é A, aqui é A, aqui é A e A. Então, no total, eu tenho quantas letras A aí, ó? O total da área do hexágono vai ser 12. E da área amarela, 6.
6 dividido por 12 dá 1 meio. Então é uma maneira de resolver. E vamos resolver de outra forma, que aqui a gente vai aprofundado. Bem, se aqui é 30 graus, a gente sabe que aqui é L e aqui é L sobre 2. Por trigonometria também, você fazer, ó, cosseno de 30, que é a cateto adjacente sobre hipotenusa, dá raiz de 3 sobre 2, né? Então, que é L raiz de 3 sobre 2. Se você levar aqui ao quadrado, já daria 3L ao quadrado do raiz de 4, que daria L ao quadrado da raiz de 4, somando daria 4L ao quadrado da raiz de 4, daria L ao quadrado, que daria igual esse L ao quadrado. Tô fazendo Pitágoras, né? Beleza. Minha voz tá um pouco rouca, pessoal, porque eu tô dando muita aula na semana, tenho até que dar uma diminuída. E não tá fácil não, ser professor não é fácil. Então valoriza meu trabalho, que minha voz mesmo rouca, mesmo a garganta doendo, eu tô aqui gravando vídeo pra vocês. Conteúdo gratuito de qualidade. Então é isso. Agora a gente pode calcular a área desses triângulos brancos. Por quê? Se a gente quer a área amarela, a gente pode pegar a área do hexágono, tirar as áreas brancas e a gente vai ficar com a área amarela. Concorda comigo? Então qual que é a área dos triângulos brancos? É base vezes altura. Então L raiz de 3 sobre 2 vezes L sobre 2, base vezes altura, dividido por 2, né? Então ficou aqui, ó. L vezes L ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E aqui esse 2 inverte e multiplica, né? Tava dividido por 2. Divisão de fração, pega o denominador, inverte e multiplica. Aqui tá 4 vezes 2, aqui fica 8. Então, só que olha só, isso aqui é a área de um só, né? E a gente tem 6 desse. Então a gente tem 6 triângulos brancos, multiplica por 6 a área. E agora eu vou dividir pela área total. Aí você pode falar, boa sorte, mas assim você vai achar a razão entre a área branca e a área total, mas eu quero a razão entre a área amarela. Sim, mas é só fazer a subtração, por exemplo. Se eu achei que a área branca é 3/4, então a área amarela vai ser 1/4, né? É a diferença para chegar no total aqui, do denominador. Então depois é só fazer a diferença. Então, qual é a área total? Bem, a área total de um hexágono, como que é que a gente calcula? Eu mostrei para vocês, são 6 triângulos equiláteros, basicamente, né? E qual que é a área de um triângulo equilátero de lado L? Qual é a fórmula? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Para quem não sabe isso, é a fórmula da área de um triângulo equilátero de lado L. Depois eu estou trazendo um vídeo sobre fórmulas de áreas para vocês. Então, ó, divisão de fração. Pega o de baixo, inverte e multiplica, né? Então fica o que, ó? 4 sobre L ao quadrado vezes raiz de 3. Inverti, passei multiplicando invertido. Então isso aqui corta, isso aqui corta. Cometi um erro aqui, ó. Porque essa área de um triângulo equilátero, sim, mas eu tenho 6 deles, né? 6, beleza. Então aparece ter um 6 aqui, ó. Então, inverta multiplicando agora 4 sobre 6 L ao quadrado raiz de 3. Agora sim. Então, 6 L ao quadrado raiz de 3, 6 L ao quadrado de raiz de 3. Ficou 4 sobre 8, que dá 1 meio. Bem, se a razão do branco sobre o todo é 1 meio, então é porque a amarela também vai ser 1 meio, para que 1 meio mais 1 meio dê a região total. Então, de fato, a região amarela é 1 meio e, obviamente, a região branca também vai ser 1 meio, que é a outra metade. Bora para a próxima. De quantas maneiras 3 fichas de cores diferentes podem ficar distribuídas em um tabuleiro 5x5, de modo que quaisquer duas delas não fiquem na mesma linha, na mesma coluna? Vamos imaginar isso aqui, ó, pessoal. Botei uma ficha aqui, ó. A primeira ficha que eu botar, a outra ficha não vai poder estar nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Então, qualquer ficha que eu botar vai tirar 5 quadradinhos de uma linha aqui e mais outros 4 aqui, né? Então, esses 5 mais outros 4. Então, a primeira ficha eu tenho 25 possibilidades de onde colocar ela. Eu posso colocar ela em qualquer uma das 25 posições. Tranquilo? E a segunda ficha? A segunda ficha eu posso... Bem, eu posso colocar nas posições restantes. Se aqui eu já tirei... Já tirei 9 posições, sobrou 25 menos 9, 16. Tranquilo? De boa, né? E agora, digamos que eu botei uma ficha aqui, ó. Então, a ficha que eu botar agora, ela vai tirar, ó, 4 lugares, né? Esse aqui já estava tirado, mas vai tirar 4.
E vai tirar, ó, mais 4, que seria o que? Seria esses 4 aqui. Não, mais 3, né? Porque eu já considerei. 2, 4. Perdão, pessoal. 2, 4. Tirei 4. Antes estava assim, ó. Então tirou esses 2 dessa linha. Vai tirar mais esses 3. Então vai tirar 7 no total. Então vai sobrar 16 menos 7, que é 9 possibilidades. Perdão de novo, pessoal. Vai sobrar 9 possibilidades para a terceira ficha. Certo? E agora é multiplicar, né? Bora ver quanto isso aí dá. 25 vezes 16. Isso aqui dá 150 e 25. 5, 3. Não, aqui é 10, ó. Sobe 1 que dá 400. Beleza. 400. E agora? Fiz 25 vezes 16, tem que fazer vezes 9. Então 400 vezes 9, 3.600. Beleza? Então até que não é tão difícil. E muita gente poderia pensar: ah, boa sorte, mas você teria que multiplicar por 3 fatorial. 3 fatorial não, e aí não teria nas alternativas. É justamente por causa disso que não tem nas alternativas. É um erro pensar assim. Por que um erro? A pessoa poderia pensar: ah, botei aqui, ó, um círculo azul, e depois eu botei aqui um vermelho e depois um cinza. Ah, boa sorte. Aí eu poderia permutar isso daí, formaria diferentes possibilidades, não? Mas, pessoal, quando eu falo que a primeira ficha tem 25 possibilidades, por exemplo, vou colocar azul, tem 25 possibilidades. Então, eu meio que estou assumindo que ela poderia já estar no lugar da permutação. Então, aqui está azul, aqui está vermelho, aqui está cinza. Quando eu assumo que essa primeira azul que eu vou botar tem 25 possibilidades, eu estou assumindo que ela já poderia estar aqui, por exemplo. Tá aqui. Ou ela já poderia começar aqui. E aí, sei lá, depois a outra que tem 16, aí ela poderia estar aqui, ó, por exemplo, vermelha, e aqui a cinza. Então não tem que permutar. Não tem que permutar. Porque quando eu faço isso aqui, já está considerando todos os casos, né, de todas as variações. Tranquilo? Vamos para a próxima. Essa aqui é chata. Essa aqui é chata. Vamos lá. Os quadradinhos da figura devem ser preenchidos com os números de 1 a 7, de modo que os 3 números na linha horizontal fiquem em ordem crescente da esquerda para a direita. Então, ó, essa linha aqui está a ordem crescente. Beleza. Os 3 números em cada coluna vertical fiquem em ordem crescente de cima para baixo. Então, de cima para baixo está em ordem crescente. Então, por exemplo, esse é maior que esse. Esse aqui vai ser maior que esse, vai ser maior que esse. E esse aqui vai ser maior que esse, que é maior que esse. E aqui também, ó. Esse é maior que esse, que é maior que esse. Beleza. De quantas maneiras é possível fazer esse preenchimento? Então, vamos pensar em todos os números que a gente tem, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi isso que a questão falou, né? A gente quer preencher com números de 1 a 7. Aqui, ó. De 1 a 7. Olha só, vamos começar pensando com esse número. Esse número ele tem que ser maior que esse. E maior que esse. Só que esse é maior que esse, que é maior que esse. Então, no final das contas, esse número é maior que esses 4 aqui, ó. Certo? Porque esse tem que ser maior que esses 2. Só que esse já tem que ser maior que esses 2. Então, esse aqui vai ser maior que os 4. Tranquilo? Porque é maior que esses 2. Só que além disso, esse aqui também é maior que esses 2. Então, esse vai ser maior que esse, que é maior que aqueles, então é maior que esses 3, e além disso é maior que esse aqui também. Então, vamos pensar quais números é maior que outros 4, né? Então, bem, poderia ser o 5, 6 ou 7, né? O 5 é maior que 4, obviamente o 6 vai ser maior que outros 4 também. Tem 4 números abaixo que ele, o 7 também vai ter 4 abaixo que ele. Então, esse número aqui, ó, ele é o quê? Ele é maior ou igual a 5. Beleza? E, por exemplo, esse número aqui, ele tem que ser maior que esses 3, né? Então, esse aqui vai ter que ser maior ou igual a 4, né? Porque o 4 é o primeiro número que é maior que outros 3. Então, no mínimo, esse número tem que ser 4. Se ele for 3, por exemplo, ele não vai conseguir ser maior que outros 3. Esse aqui tem que ser maior que outros 3, ó. Porque é maior que esse e esse aqui é maior que os outros 2. Então, esse aqui tem que ser maior que esse, que os outros 2, que é maior que outros 3 números. Beleza? E quando a gente pensa nesse, esse daqui é maior que esses 2, né? Porque aqui tem ordem crescente de cima para baixo, então esse aqui é o menor, esse aqui é o maior. Esse aqui é maior que esse, é maior que esse. Então esse aqui é, esse aqui ele é maior ou igual
que 3, né? Porque 3 é o primeiro número que consegue ser maior que outros dois. A mesma coisa para esse, ó. Esse aqui tem que ser maior que outros dois números. Então esse aqui é maior ou igual a 3. Esse aqui é o menor de todos, né? Porque esse aqui, ó, é menor que esses dois, que vai ser menor que esses daqui, que esse daqui. Então esse aqui, no final das contas, só pode ser um, que esse aqui é o menor de todos. E esse daqui e esse são aqueles que tem que ser maior ou igual a 2, né? Maior ou igual a 2. Porque tem que ser maior que 1 somente. Então é 2 para cima. E agora vamos analisar os casos. Bem, só tem dois números que podem assumir o valor de 2, né? Ou é esse ou é esse. Por quê? Todos esses aqui, ó, todos esses tem que ser maior ou igual a 3. No caso maior, né? Vamos pensar, porque esse aqui não pode ser 3. Vamos falar assim. Esses aqui é de 3 para cima. Todos esses é de 3 para cima. Então os únicos que podem assumir o valor 2 é esse ou esse. Então vamos começar trabalhando que esse aqui assume o valor 2. E depois a gente pensa que esse aqui que vai assumir o valor 2. E a gente analisa os casos. Se aqui é 2... o que vai acontecer? Bem, se aqui é 2, que número aqui pode ser? Ó? O que acontece? Ó, já foi o 1 e o 2 usados. E aqui tem que estar três números em ordem crescente. Então tem que pegar pelo menos três números, sei lá, 5, 6 e 7, ou 3, 4 e 5, tem que ser três números, certo? Então, para esse daqui, ó, eu posso pegar qualquer um, concorda comigo? Tipo, eu posso pegar o 3, posso pegar o 4, 5, 6 ou 7. Vamos imaginar que eu peguei o 3 aqui, ó. Se aqui eu coloco o 3, aqui eu posso colocar qualquer outro maior que o 3. Então eu teria quantas possibilidades? 4. Então quando é 3, surgiu 4 possibilidades. Então, sei lá, peguei o 3, peguei o 7. Aí ficou 4, 5, 6 para cá, ó. Se eu peguei o 3 e peguei o 5, ficou 4, 6 e 7 para cá. Peguei o 3, peguei o 6, 4, 5, 7 para cá. Basicamente isso. E aí já fica... esses três aqui já ficam delimitados, né? Ele já meio que não tem mais o que fazer com ele. Só vai ter uma possibilidade. A partir do momento que eu defino esse, sei lá, e defino esse, esses três aqui já são automaticamente preenchidos. Não tem outras possibilidades para eles. Então, beleza. Quando é 3, tem 4 possibilidades, porque tem 4 números maiores que o 3. Se esse número aqui for o 4, bem, quantos números tem maior que o 4 para eu botar aqui? Tem 3, né? Bem, beleza. Então, digamos que eu pego 4 e eu pego 7. Sobrou 3, 5 e 6 para botar aqui. Vai sobrar um caso só, sempre. Então, seguindo o padrão, se aqui for 5, ó. Se aqui for 5, vai ter 2 maiores que o 5 para botar aqui. Se aqui for 6, só vai ter um maior para botar aqui. Beleza. Então os casos em que aqui é 2 são esses, ó. São 10 casos. 4 mais 3 mais 2 mais 1, 10 casos. 3 mais 6 mais 4, certo. É isso daí. 3, 6, 10. Então tem 10 casos quando aqui é 2. E vamos pensar que aqui agora aqui é 2. Beleza? Então se aqui for 2, bem, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar, ó, que aqui meio que seriam 4 crescentes também, né? Porque, ó, esse é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse. Então, bem, a gente só tem que pegar 4 crescentes. Então, tanto faz, ó. Se aqui é 1 e aqui é 2, eu posso colocar qualquer um aqui, ó. Qualquer um. Sei lá, peguei o 7, aqui é 7, ó. Bem, os números que sobrou vão ser os números que eu vou preencher aqui. Seria o quê? 3, 4, 5, 6. Os 4 números que sobraram vão ser os números que eu vou preencher, né? Então, bem, se aqui é 1 e aqui é 2, quantas possibilidades sobrou para botar lá embaixo? Sobrou essas daqui, ó. Sobraram 5 maneiras. Então, bem, aqui eu já tinha 10 quando aqui era 2. E quando aqui é 2 eu tenho 5. Então 10 mais 5, 15 possibilidades. Tranquilo, pessoal? É isso. Aqui, ó, pessoal, esse aqui é de boa também. Parece que é difícil. Quando eu vejo essas questões de bolinha, já até me assusta. Eu já até botei aqui, ó. Mas vamos tá lendo, vamos tá lendo. Duas caixas A e B contêm inicialmente 3 bolinhas cada. Selecionamos uma das caixas aleatoriamente e retiramos uma bolinha dessa caixa. Então, bem, vamos, sei lá, pegar da caixa A e tirar uma bolinha, pegar da caixa B e tirar uma bolinha.
É isso. Repetimos esse procedimento até que uma das caixas fique vazia. Qual a probabilidade de que ao final sobrem duas bolinhas na caixa B? Então, ó, a gente tem aqui a caixa A e a caixa B. Então, a ideia é que quando a gente tirar todas de uma, vai acabar, né? É isso que está falando, né? Repetimos o procedimento até que uma das caixas fique vazia. Então, no final das contas, se está sobrando duas bolinhas na caixa B, é porque a gente tirou 4, né? Beleza. Então, probabilidade, vamos pensar os casos favoráveis sobre os casos totais. Quais são os casos favoráveis? Bem, eu estou tirando 3 bolinhas da caixa A e uma da caixa B. Aí vocês poderiam pensar, Vitor, então isso aí é o quê? É uma permutação com repetição. Você tem 4 elementos aqui e tem 3 iguais. É 4 fatorial sobre 3 fatorial que dá 4. Seria basicamente o quê? Esse caso aqui, AB, BA, AB, AA e B, A. Só que, pessoal, esse primeiro caso em específico, ele não pode ser. Por que não pode, boa sorte? Bem, se eu começo pegando 3 bolinhas da caixa A, já acabou. Eu não vou pegar da caixa B, então terminaria o procedimento com 3 na caixa B, não com 2. Então, eu não posso pegar 3 A seguidas assim, porque senão peguei as 3 da A, acabou. E aí não vou pegar nenhuma da B. Então, os casos possíveis de verdade são esses daqui, ó. Em que eu pego 4 bolas, sendo apenas uma das bolas, senão a bola B. Né? E vai, obviamente, ter 3 bolas A. Então, eu tenho 3 casos favoráveis, que são os casos em que eu pego 4 bolas, sendo 3 A e uma B. Certo? E a gente vê aqui que todos os casos, obviamente, tem que terminar com a bola A, né? Porque eu peguei a bola A e acabou. E aí sobrou 2 na B. Então, e quais são os casos totais? Bem, se eu vou pegar 4 bolas para a primeira bola, né? Porque a gente sabe que eu vou ter que pegar 4, porque só sobrou 2, que nem eu falei. Então eu vou pegar 4. A primeira pode ser bola A ou bola B, então 2 possibilidades. A segunda pode ser bola A ou bola B, 2 possibilidades. A terceira também pode ser bola A ou bola B. E a quarta também. Minha garganta tá doendo um pouquinho, pessoal. Então, desculpe se eu estiver um pouco rouco. Então, quais são os casos totais? Os casos totais é 2 elevado a 4, que é 16. Então, fica 3 sobre 16. Que está aqui nas alternativas. Beleza? Vamos para a próxima. A figura mostra 2 polígonos regulares de 12 e 9 lados, com um lado em comum. Qual a medida do ângulo AOB? A gente tem aqui A, O, B. Para resolver isso aqui, a gente precisava saber a forma dos ângulos internos de um polígono regular. Então, quais são os ângulos internos de um polígono qualquer de N lados? Então, esse polígono aqui tem quantos lados, falou? 12 lados. Então, você pega os lados, tira 2 e multiplica por 180. Aí você descobre a soma de todos os ângulos. Soma de todos os ângulos é isso. Então, isso aqui, 12 menos 2, dá 10. 10 vezes 180, 1800. Bem, mas isso é um polígono regular, então todos os lados são iguais. Todos os ângulos são iguais também. Então, faço isso aqui dividido por 12. Isso aqui dá 150, né? Acredito que sim, é porque 150 vezes 10, 1500, mais 300, beleza. Então, cada ângulo aqui é 150. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo interno, é 150. E de um polígono, ó, tá falando que o outro tem 9 lados. Então, vamos calcular. 9 menos 2 vezes 180. 9 menos 2 dá 7. 7 vezes 180 é a soma dos ângulos totais. Eu divido por 9, porque eu quero saber de cada um dos ângulos. Então, 180 dividido por 9 dá 20, né? 7 vezes 20, 140. Então, por exemplo, esse ângulo aqui é 140, e esse daqui é 140. Aí, uma coisa interessante, ó, é provar que isso aqui é um trapézio. Por quê? Porque se eu quero provar que esse ângulo é igual a esse, basicamente. Como que eu posso provar que esse ângulo é igual a esse? Bem, olha só. Se eu ligo daqui até aqui, e eu ligo daqui até aqui, vocês concordam comigo que esse triângulo aqui, ó, ele é congruente a esse triângulo aqui, ó? Por que ele é congruente, Vitor?
Porque tem dois lados, sendo lados do noneágono, né, do polígono regular, e tem um ângulo entre eles de 140. Então, caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, eles têm dois lados iguais e um ângulo entre eles em comum. Então, esse triângulo é congruente a esse. Então, quer dizer que esse segmento aqui é congruente, no caso é igual a esse segmento. Beleza, mas se a gente sabe isso, então, o que a gente pode chegar? Que esse triângulo vai ser congruente a esse daqui, ó. Por quê? Porque ambos têm um lado sendo o lado do noneágono, esse lado AO em comum, nesse segmento AO, e esse pedaço, que eu provei que esse pedaço aqui é igual a esse. Então, ó, noneágono, AO, esse pedaço. Noneágono, AO e esse pedaço que é igual àquele outro pedaço. Então, quer dizer que esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse daqui. Beleza? E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que isso aqui é um quadrilátero, né? 4 lados, é 360. Bem, aqui já está 140 mais 140 é 280. Falta 80, então aqui tem que ser 40 e aqui tem que ser 40. Beleza? E agora, olha só. Esse triângulo aqui, ele é isósceles, né? Porque esse pedaço é igual a esse. Por que é, Bolsonaro? Porque a questão falou que o polígono é regular. Quando o polígono é regular, tem todos os lados iguais. Então, esse lado é igual a esse. Bem, então, e além disso, no triângulo isósceles, os ângulos são iguais. Se a soma desses ângulos aqui, ó, tem que dar 180 e aqui já é 150, então esse mais esse tem que ser 30 para dar 180. Então, aqui tem que ser 15, que é a metade de 30, e aqui tem que ser 15. Beleza? E aí a gente sabe, ó, que esse ângulo aqui do decágono, ele é 150. Se aqui já é 15, aqui tem que ser 135. Para dar 150. Só que aqui a gente acabou agora na questão, porque a gente queria saber esse ângulo cinza. É 135 mais 40, que dá 175. Beleza? Vamos para a próxima. Vou beber uma aguinha aqui, então vou pausar o vídeo e já volto, porque minha garganta tá doendo de verdade. Vamos lá, ó. Antônio, Bento e Carlos jogam dominó nas tardes de domingo. Em cada partida, 2 deles jogam e o terceiro descansa. Quem vence uma partida descansa na próxima. Então é aquele revezamento clássico, né? Todos os amigos, acho que todo mundo já fez isso. Não, é uma partida de futebol aqui, mas tem 10 pessoas, 12 pessoas para jogar, mas 2 times de 5. Então 2 ficam ali para fora. Quando a partida acaba, os 2 entram e tiram alguém. Então daqui que vai sair o cara que ganhou, né? Que na maioria das vezes, o cara que ganhou é o que fica para jogar mais. Mas tá bom, aqui quem ganha que sai. Então, ó, no último domingo, Antônio jogou 12 partidas. Eu até escrevi aqui na tabelinha mais ou menos, ó. Antônio jogou 12, que a questão fala. A questão fala que Bento jogou 23, aqui botei aqui J de jogou e D de descansou. Então Bento jogou 23 e Carlos descansou 10. Beleza. Quantas partidas foram jogadas? Pessoal, vocês concordam comigo que para cada partida tem meio que 2 jogadas? Como assim 2 jogadas, Vitor? Bem, se eu jogo na partida e meu irmão também está jogando contra mim, se a gente contabilizar que eu joguei uma vez e meu irmão jogou 2 vezes, daria 2. Mas a partida foi uma só, né? Então a gente é meio que 2 jogadores, 2 jogadas. Se a gente somar a quantidade de vezes que cada um jogou, vai dar o dobro. Sei lá, ó, de novo. Se eu joguei, sei lá, 2 partidas contra o meu irmão, eu joguei 2 vezes, ele jogou 2. Deu 4 a soma. Só foram 2 partidas. Então, quando a gente soma a quantidade de partidas que cada um jogou, pra gente saber o total, a gente tem que dividir por 2. Aí a gente acha o total de partidas, certo? Porque, ó, se o A jogou 12, mas jogou 12 contra o B, todas essas 12, não foram 24 partidas, foram 12 partidas, certo? Então, olha só. Como que a gente pode pensar aqui? É Carlos que fala? É Carlos. Carlos, ele não jogou 10. Beleza. Vocês concordam comigo que a gente poderia pensar que a quantidade que Carlos não jogou
Ó, a quantidade que Carlos no jogo é 10. É o total. A quantidade que ele não jogou é o total menos as que ele jogou? Concordam comigo? A gente pode pensar assim, né? A quantidade que ele não jogou, que é 10, é o total de partidas menos a que ele jogou. Aí faz sentido. Ter 10 partidas, eu joguei 5. Esse que eu não joguei foram 5, digamos assim. Então, ó, qual é o total de partidas? Eu disse que Carlos jogou X. Então, o total de partidas é 12 mais 23, 35. Mais X, que é de Carlos, dividido por 2. É aquilo que eu falei, a gente tem que dividir por 2. Soma a que todo mundo jogou e divide por 2. Então, esse é o total de partidas. Beleza. E quantas Carlos jogou? Carlos jogou X partidas. Não foi X? Foi, não foi? Foi. Então, se eu pego o total e tiro as que Carlos jogou, fica só as que ele não jogou. Concorda comigo? É isso, né? Pega o total, tiro as que ele jogou, vai ficar as que ele não jogou. Então, foram 10 partidas que ele não jogou. Então, beleza. Agora é só resolver essa continha, ó. Aqui o denominador tá 2, né? Vamos transformar o x para 2x sobre 2 para o denominador que ficar 2 também. E aqui eu poderia cancelar, voltaria a ser x, né? Para quem não entendeu. Então aqui, ó, vira o denominador só, né? Porque aqui tá tudo sobre 2 agora. Aqui tem um menos. X menos 2x dá menos x, né? Então aqui tá um menos x. Aqui tá 2. Passo 2 multiplicando, aqui fica 20. 10 vezes 2, 20. Passo o x para lá somando. Então x positivo. E passo 20 agora para o outro lado negativo. Então x igual a 35 menos 20, que x igual a 15. Então, o Carlos jogou 15 partidas. E agora fica fácil saber quantas partidas foram jogadas. É só fazer, ó, 12 mais 23 mais 15 sobre 2. 12 mais 23 a gente viu que é 35 mais 15. 50, né? Dividido por 2, 25. Então teve 25 partidas jogadas, beleza? Bora para a próxima. A folha retangular ABCD em que AD é igual a 16 foi dobrada ao longo de PQ. Então tá aqui, ó, P e Q. Aí, como na figura, de modo que o vértice B ficou sobre o lado CD, então esse vértice B, ó, foi dobrado, ele veio parar aqui, ó. Ele parou aqui nesse ponto, beleza. Que é o lado CD, né? Se BQ é igual a 10, BQ está aqui na imagem igual a 10, qual a medida de BP? Então está perguntando esse BP aqui, ó. Então olha só, pessoal. Bem, se aqui tudo é 16, aqui tudo é 16 para um retângulo. Se aqui é 10, aqui tem que ser 6 para dar 16. Agora olha só, isso aqui foi dobrado, né? Então meio que esse pedaço é igual a esse, né? Porque isso aqui eu só fiz dobrar, ó. Então esse segmento, ele veio parar aqui, ó. Então aqui é 10 também. Bem, por Pitágoras, a gente pode fazer Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Ficou aqui 10 ao quadrado igual 6 ao quadrado mais, falar que aqui é x, x ao quadrado. 100 igual 36 mais x ao quadrado. Então passa 36 diminuindo, fica 64 igual a x ao quadrado, então x é igual a 8, certo? Então esse pedaço aqui é 8. Beleza. E aí o que a gente pode descobrir além disso agora? A gente pode descer aqui, ó, 90 graus. Isso aqui é muito manjado, pessoal, muito manjado. Esse tipo de questão que você tem o quê? Você tem um triângulo retângulo, outro triângulo retângulo, você tem 90 graus aqui no meio, ó. Porque é muito manjado. Olha só o que acontece. Se você fala que aqui é x, essa volta aqui, ó, tem que ser 180, tem que ser 180 graus, né? 180, beleza. Só que aqui já é 90, então esse mais esse é 90. Só que se aqui é x, então aqui é 90 menos x. Só que aqui é 90. 90 mais 90 dá 180. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então aqui já deu 180, só que está tirando o x. Então eu tenho que somar um x aqui para compensar. E aqui, se aqui é x, aqui tem que ser 90 menos x. O que acontece? Eu tenho dois triângulos semelhantes. Esse triângulo, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo daqui. Por quê? Porque tem todos os ângulos iguais. X, x, 90 menos x, 90 menos x, 90 e 90. Então são triângulos semelhantes. E olha só, o que a gente quer descobrir? Esse pedaço aqui, né? Que a questão fala, é o BP. É esse pedaço.
Só que esse pedaço é igual a esse, né? Porque esse pedaço aqui ele foi dobrado e veio parar aqui, ó. Então, beleza, se a gente descobrir esse, a gente descobre o BP, porque é igual. Então, a gente, ó, qual que é essa altura aqui? Essa altura aqui é 16. E agora a gente pode fazer uma semelhança de triângulos. Falar que essa hipotenusa H, sei lá, qualquer letra, vou falar que é K. Então, a gente faz, ó, o que está oposto ao ângulo X, que é 16, sobre o que está oposto ao ângulo X aqui, que é 8, é igual o que está oposto a 90 graus, que é K, sobre o que está oposto a 90 graus, que é 10. Bem, isso aqui dá 16 dividido por 2 dá 2. Passo 10 multiplicando, fica 20. Então, K é igual a 20. Então, BP é igual a 20. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa, né? De boa. Vamos para a próxima. Seja P de N o produto dos algarismos do número natural N. Por exemplo, P de 25 é igual a 2 vezes 5. Então, bem, tá pegando, multiplicando os algarismos daquele número. Qual o valor de P de 10, vezes P de 11, P de 12 até P de 99? Pode parecer uma questão muito difícil, mas não é. Olha só, a gente percebe um padrão. O P de 10, por exemplo, igual 1 vezes 0. Aí o P de 11 igual a 1 vezes 1. P de 12 é igual a 1 vezes 2. P de 13 igual a 1 vezes 3. Aí P de... Eu vou fazer até o P de 14 aqui. Igual a 1 vezes 4. E eu vou botar 3 pontinhos. Falar aqui o P de 19, né? Depois vai ser P de 20. P de 19 igual a 1 vezes 9. Você concorda comigo que eu posso colocar esse 1 em evidência? Porque se eu vou somar isso aqui todo, eu estou somando 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes... Eu vou botar 1 em evidência. Porque 1 que multiplica 0, mais 1, mais 2, mais 3, até 9. Só que isso aqui vai acontecer para todos. Quando eu fizer aqui, ó, P de 20, P de 21, P de 22, P de 23, de 24, de 29, por exemplo. Vai ser a mesma coisa, só vai mudar que aqui é 2, ó. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então vai ficar o quê? Colocando 2 em evidência. Fica 0, mais 1, mais 2, mais 3. Daí em diante até o 9. E seguindo esse padrão, a gente vai ter, ó, a mesma coisa. 3 que multiplica 0, mais 1. Quando for P de 30, P de 39. Mais 2, mais 3, e daí por diante. E aí esse padrão vai seguir até o P de 90, até o P de 99, né? Então vai ser o que, ó? 9 que multiplica 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, até o 9. Isso que eu vou até apagar, ó. Beleza? E agora olha só, pessoal. Esse padrão aqui, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, está multiplicando todos. 1, mais 2, mais 3. Então eu vou colocar isso em evidência também. Primeiro, quanto que é isso? 0, mais 1, mais 2, mais 3, até o 9. Isso dá 45. Você pode somar aí. São poucos números. Se você somar, você vai ver que dá 45. Então fica 45 vezes 1, mais 45 vezes 2, né? 45 vezes 3, daí por diante. Então 45 vezes 9. Aí eu vou colocar essa soma em evidência, que é o 45. Então ficou o quê, ó? Vai ficar 45 que multiplica 1, mais 2, mais 3, daí por diante. Até o 9. Só que 1 mais 2 mais 3 até o 9 a gente viu que é 45. Então não fica 45 vezes 45. Isso aqui dá 2025. Beleza? Tá aí 2025. Vamos para a próxima. Calculadora de Danilo tem uma tecla especial. Quando essa tecla é apertada, o número x que está no visor é substituído pelo número ax mais b. Bem carinha de função de primeiro grau, né? Em que a e b são fixos. É bem cara de função de primeiro grau mesmo. A e b são fixos e tal. Danilo colocou o número 1 no visor e apertou a tecla especial, obtendo 2 no visor. Então, vamos dizer que, ó, ele botou número 1 e apertou. Então, tinha A vezes 1 mais B. Essa é a conta que a calculadora fez. Ele obteve 2, né? Então, ele botou 1, a calculadora fez essa conta vezes 1 mais B, achou 2. Aí depois ele apertou novamente. Então, ele apertou quando agora era 2. Aí a calculadora fez A vezes 2 mais B.
obtendo 8. Então, deu 8. Que número ele vai obter se apertar de novo a tecla? Então, quanto seria A vezes 8 mais B? A questão quer saber isso. Bem, aqui é um sistema de equação, né? Basta eu achar o A e basta eu achar o B. Então, ó, basta achar o A e achar o B. Aqui é A vezes 2, 2A. A vezes 1 é A. Se eu fizer isso aqui, eu vou até jogar aqui para baixo para ficar mais fácil vocês enxergarem. O que acontece aqui, pessoal? Eu posso pegar essa conta de cima e subtrair pela de baixo. O que acontece? B menos B dá 0. Né? 2A menos A dá A. 8 menos 2 dá 6. A mais 0 é A. Então, A é igual a 6. Bem, se esse A aqui é 6, 6 mais quanto dá 2? O B tem que ser menos 4. Porque 6 menos 4 dá 2. Então, nós achamos o A e achamos o B. Então, o A é 6. Então, ficaria 6 vezes 8. Né? 6 vezes 8. E o B é menos 4. 6 vezes 8, 48. Menos 4, 44. Então, 44. Bora para a próxima. Em uma sequência de números inteiros positivos, cada termo a partir do terceiro é o produto dos dois termos anteriores. O quinto termo da sequência é 3.200. Qual é o primeiro termo da sequência? Então vamos pensar que o primeiro termo da sequência é um termo A, o segundo um B. Beleza. Aí a questão diz que a partir do terceiro que começa a ser o produto dos termos anteriores. Então esse terceiro vai ser o que? A vezes B. E qual vai ser o quarto? É A vezes B, né? Que é os dois anteriores. Então, A vezes B ao quadrado. E qual vai ser o quinto? Que a questão pergunta exatamente, né? Não, ela pergunta o primeiro. Mas diz que o quinto é 3.200. Então, qual é o quinto? A vezes B ao quadrado vezes A vezes B. Então, fica A ao quadrado vezes B ao cubo. E 3.200. Então, A ao quadrado vezes 3 vezes B ao cubo é igual a 3.200. Beleza? 3.200 é 32 vezes 100. 32 é 2 à quinta. 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Beleza? E aí eu junto aqui, ó, fica 2 à sétima vezes 5 ao quadrado. E a questão diz que esses números aqui são todos inteiros positivos. Beleza, pessoal? Inteiros positivos. Então, qual é a ideia? A ideia é eu pensar que o B ao cubo tem que ter um B ao cubo aqui dentro. Né? E olha só, o 5 aqui está ao quadrado. 2 é menor que 3. Tem como eu puxar um cubo usando 5? Não tem. Mas dentro do 2 à sétima, né, eu tenho 2 ao cubo. Então eu posso separar como 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Que aí beleza. Aí agora eu posso falar que o B ao cubo é 2. 2 ao cubo. Então B é 2. E quanto seria o A ao quadrado? Bem, se eu estou pensando que esse número aqui é alguma coisa ao quadrado, como que eu acho o número que foi elevado ao quadrado? Bem, eu faço raiz, né? Se eu fazer meio que uma raiz, isso aqui vai dar quanto? Daria meio que isso aqui, ó. 2 ao cubo vezes. Só dividir isso aqui por 2, fica 2 ao quadrado. Vezes 5, 2 dividido por 2 dá 1 ao quadrado, né? Aqui, ó. 2 ao quadrado dá o 2 à quarta. E 5 elevado a 1 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Posso até tirar. Então o que acontece? O B vai ser 2, que é o valor ao cubo. E o valor ao quadrado aqui é o A. E a questão pergunta, qual é o primeiro termo da sequência, que é exatamente o A, né? Então o A é o que? 2 ao quadrado, que é 4, vezes 5, que dá 20. Então o A só pode ser 20. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Essa questão aqui... chata. E eu não sei se eu fiz da maneira mais inteligente. Eu fiz na mão, vendo as possibilidades, mas não sei se é a forma exata. Então bora tá tentando. Em uma escola, 6 professores. Serão formadas várias comissões de 3 professores. Então, ó, já vou botar aqui. Tem 6 professores. Vou botar os professores A, B, C, D, E e F. De forma que quaisquer duas delas tenham no máximo um professor em comum. Então, por exemplo, a comissão ABC e a comissão ABD não pode existir, porque aqui já teria 2 professores em comum. Pode ter no máximo 1. Beleza. Qual é o menor número possível de comissões que podem ser formadas? Beleza. Então vamos pensar em todas as comissões, pessoal. Vamos pensar em todas.
Eu poderia formar a comissão ABC, comissão ABD. Será que é bom pensar assim, ABE? Primeiro, se eu começo pensando na comissão ABC, essas aqui variações com B nem posso pensar, né? Porque a ABD eu já mostrei, ó, não pode ter duas iguais. Então eu comecei pensando na ABC. Agora, o pescoço chegou a doer. Já não posso pensar outra comissão tendo o B junto. Eu estou querendo começar pensando nas comissões que tem a letra A, o professor A. Então agora eu poderia pegar, sei lá, a comissão ADE. Poderia? Poderia, não posso pegar também nenhuma comissão com A e com C juntos, né? Então peguei o A e essa dupla. Peguei o A e essa dupla, D e E. E agora eu consigo fazer outra? Não, não é porque, sei lá, o A eu iria juntar com qual agora? Ou consigo? Não consigo, porque eu não posso pegar o B, não posso pegar o C, não posso pegar o D, nem o E. Só sobrou o F. Mas não daria, né? Porque qual queria completar esse trio? Não posso pegar nenhum desses. Porque se eu pegar um desses, vai repetir duas pessoas no mesmo trio, né? Então, beleza. Tendo A, é isso daí. E agora tendo B. Bem, eu já considerei o B junto com o A. Então não pode vir o A de novo. E nem pode vir o C, porque o B já está junto com o C aqui. Então, sei lá, o B, o D. Poderia ser B, D e E. B, D e E aqui. Não pode, porque o D e o E já tá junto. Então poderia ser, por exemplo, B, D, F. Poderia, porque o D não tá junto com o F ainda. Certo? Ou poderia... Bem, o B não poderia estar nem com A, nem com C. Se ele pega o D ou o E, não vai poder pegar o outro. Pegou o E, não pode pegar o D. Pegou o D, não pode pegar o E. Então é um caso, beleza. E vamos... Então com o B já não tem mais o que fazer, né? Vamos analisar com o C agora. Com o C não pode pegar o A, não pode pegar o B. Beleza. Então aqui não pode, aqui não pode. O C, se pegar, digamos, se ele pegar o D, ele não pode pegar, não poderia pegar nem o E, nem o F. Mas poderia pegar, aí não daria, né? Porque, o próprio C eu não posso repetir, não vai ter três professores distintos, obviamente. Então, peguei o C, não posso pegar nem o A nem o B, né? Não posso pegar nem o A nem o B. Questão difícil. Se eu pegar o D, não posso pegar nem o E nem o F. Então, não tem esse caso. Se eu pegar posso pegar o E, posso pegar o F, né? Porque não tem nenhum trio aqui que o E e o F tá juntos. Beleza. Agora, se eu pegar, por exemplo, o D, agora já acabou, né? Não tem mais caso. Por quê? Se eu pego o D, por exemplo, não poderia pegar o A, não poderia pegar o E. O E e o F já tá juntos aqui, então... o F já tá junto com o D aqui, então... Não posso pegar. Não ia dar. Aqui, pessoal. Vou explicar de novo, que eu acho que ficou muito mais explicado. Se eu pego o D, não posso pegar o A nem o E aqui. A nem o E. Beleza. Se eu pegar o B, por exemplo, peguei o B aqui, eu poderia pegar o C? Não posso, porque o C está junto com o B aqui. Poderia pegar o F? Não, porque o B e o F tá junto. Então o B não pode. Posso pegar o C? Se eu pego o C, não posso pegar o F, né? Então, acabou, não posso pegar o C, e aí não teria dois para mim poder pegar. E se vocês testarem, não vai dar certo para mais nenhum. Se eu tentar pegar o F agora, o E, quer dizer... Então, se eu pego o E, não posso pegar aqui, nem o A nem o D. Se eu pego o B, não posso pegar, nem o C, nem o F. Então, se eu pego, então o B não pode, né? Porque se eu colocasse o B aqui, não poderia estar mais nenhum aqui. Obviamente, de novo, o C não vai poder pegar o F. Então, eu não conseguiria pegar o C e não consigo montar mais nada aqui, né? Com o E, a mesma coisa vai ser com o F, Se eu tento pegar o F, então o F já foi. Não posso pegar nem o B nem o D. Se eu tentar pegar o A, não posso pegar o B, não posso pegar o C e não posso pegar o E. Então se eu botasse o A aqui, não ia conseguir completar com nada, porque só sobrou o C e o E, eu não posso pegar eles, pegando o A. Então não posso pegar o A. Se eu tentar pegar o C, eu não posso pegar aqui, Se
Se eu tentar pegar o C, poderia pegar o E. Só que o único para completar seria o E. Então eu também não posso. Também a gente vê que não tem mais possibilidades. As únicas possibilidades são essas, né? E tanto faz Vitor, mas você começou considerando o A. Mas tanto faz a ordem, esse A né? Tanto faz. Eu só citei letras quaisquer. Então a ideia é que se eu começar falando que um certo professor ele participa de duas, é isso. Mas pode ser um professor qualquer que participa de duas. A gente vê, ó, o A participou de duas, que o B de duas, o D de duas, o C de duas, o E de duas e o F de duas. Então no maior dos casos, então, percebam, todos participou de duas. Então meio que, né? Tanto faz a ordem, né? Todos vão participar de duas. Esse seria o maior número, né? Não é nem o maior, é o número possível. É o número possível. Eu poderia pensar que é o maior número, né? Porque quando fala qual é o número possível, já está dizendo meio que o máximo, né? O máximo. Então, bora lá para a próxima. O robô está correndo com velocidade de 1 metro por segundo para chegar na bandeira. No sentido oposto, um trem de 10 metros de comprimento se move na velocidade. Tá bem lento aqui, né? Bem lento, aparentemente. Ou talvez não seja lento não, porque dá por segundo, não sei. O robô pode escolher, às vezes engana. O robô pode escolher correr pelo chão, ao lado do trem, então ele está andando pelo chão, ou saltar e correr sobre o trem na mesma velocidade que corre pelo chão. Tá achando que é Subway Surfers, né? Beleza. Quantos segundos o robô vai perder se correr sobre o trem? Então vamos imaginar aqui, ó. Essa questão já está meio mal feita, né? Porque ela não diz a distância do robô até a bandeira. Porque tá correndo até chegar na bandeira. Não é qual a distância do robô até a bandeira. Não disse. Não disse. Creio eu que a questão ela tá querendo nos induzir de que essa distância do trem é a distância do robô até a bandeira. Mas tá mal feita. Tem que ter uma distância aqui, tem uma distância aqui, né? Vou assumir que a distância do robô até a bandeira é 10. Mas a questão tá ruim. Não tá boa não. Beleza. Então, ó, o robô pula em cima do trem e ele está caminhando 1 metro por segundo. Beleza. Quanto tempo demoraria para ele percorrer o trem inteiro? Bem, se é 1 metro por segundo, para percorrer 10 metros, 10 segundos. Bem, aí vocês podem pensar, ele chegou na bandeira. Não, porque o trem ele está andando na direção oposta. Diz, ó, no sentido oposto, o trem move essa velocidade. Bem, o robô andou 10 segundos. E o trem andou por 10 segundos para cá. Quando o robô andou 10 segundos, ele percorreu todo o trem, meio que vai cair, né? Vai pular do trem, porque acabou o trem. É igual essa pessoa, você chegou no final do trem, acabou, você pula, você cai. Só que olha só, se você tá andando... Você já jogaram Roblox? Quando você tá andando naquelas esteiras do Roblox, você tá andando para frente, mas a esteira tá indo para trás. Meio que sua velocidade ela fica menor, né? Você fica mais lento, por quê? A velocidade ela vai ser subtraída. Então, é até questão física, ó, se para essa direção, sei lá, ele andou 10 metros em 10 segundos, só que o trem andou nessa direção 1 metro, você subtrai. Então, no final das contas, é 10 menos 1, né? Então, ó, para cá ele andou 10, só que ao mesmo tempo que ele foi andando 10, o trem puxou ele 1, porque ele estava em cima do trem. Então, no final das contas, em 10 segundos ele andou 9 metros, que é 10 menos 1. Ele andou 9 metros, sobrou 1 metro para ele andar. Mas ele andou exatamente 1 metro por segundo. Então, ele andou 10 segundos mais 1 segundo. Quantos segundos o robô vai perder se correr sobre o trem? Andando sobre o trem, ele vai demorar 11 segundos. E andando em pé, sem subir no trem, ó, se é 1 metro por segundo, para andar 10 metros, 10 segundos. Então, no final das contas, ele gastou 1 segundo a mais. Perdeu 1 segundo. 1 segundo. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Serino quer completar o tabuleiro, colocando números nas casas, de forma que a soma dos números em cada linha, coluna ou diagonal seja a mesma. Qual o número que ele deve colocar na casa marcada com ponto de interrogação? Então isso aqui é sistema de equação. Esse tipo de tabuleiro, a BMap tem várias questões assim, chama, acho que até de tabuleiro mágico, né? Quadrado mágico. Então pergunta aqui, ó. Tem muitos, já vi várias. Isso aqui é manjado pra caramba. Então, ó, a gente quer achar esse ponto de interrogação. Vamos falar que aqui é x.
Então a soma dessa coluna é 7 mais 3, 10, 10 mais x. Beleza. Aí, aqui já tem 10, ó. Não, vou começar até falando que aqui, ó. Aqui é x, beleza. Então a soma da linha é 10 mais 3, 13, 13 mais x. Aqui já tem 10. A soma não tem que ser 13 mais x? Se já tem 10, falta o quê? Falta 3 mais x, para dar 13 mais x. Beleza. E essa diagonal aqui, ó. Aqui já tem 7, tem que dar 13 mais x. Então aqui é o quê? 6 mais x. 6 mais x? Não, aqui é só 6, né? Porque 7 mais 6, 13 mais x. Então aqui é 6. Beleza. Então aqui está 16, tem que dar 13 mais x. Então aqui tem que ser x menos 3. Porque 16 menos 3 dá 13. Mais x, né? Beleza. Aí aqui, ó, tá 7 menos 3, 4. E aqui tá x. 4 mais x, para dar 13 menos x, aqui tem que ser o quê? 9 menos x, né? 9 mais 7, 16, menos 3, 13. E menos x mais x, 0, né? Não, aqui tem que ser só 9, na verdade, né? Só 9? É, porque, ó, 9 menos 3, 6. 6 mais 7, 13, é isso. Beleza. E qual é esse número aqui, ó? Bem, aqui tem que ser... Não tem que dar 13 mais x? Então, isso aqui já tá 9. Aqui tem que ser 4. Então tá aqui, ó, 4. Beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui, eu vi muita gente falando que ela é difícil, então bora ver. Então vamos lá, pessoal. Já fiz até um rascunhozinho aqui para vocês entenderem. 10 crianças brincam na aula de educação física. Cada uma delas está dentro de um círculo. Cada um dos 10 círculos contém um número preto e um número vermelho, diferentes entre si. Então tá até aqui na imagem, né, que a questão deu. Tem um preto e um vermelho. De modo que cada número de 1 a 10 aparece uma única vez na cor vermelha e uma única vez na cor preta. Quando a professora apita, cada criança sai do seu círculo e vai para o círculo em que o número vermelho é igual ao número preto em que estava. Então, por exemplo, a criança estava no círculo em que o número preto era 2, ela vai para o círculo em que o número vermelho é 2. Beleza. No primeiro apito, todas as crianças saíram dos seus círculos. No terceiro apito, 3 crianças voltaram para seus círculos iniciais. E no quinto apito, 5 crianças retornaram ao seu lugar de origem. Beleza. Em qual apito todas as crianças voltarão para seus ciclos iniciais? Então qual a ideia, pessoal? A cada apitou 3 vezes, 3 crianças voltou para o lugar que estava. Apitou 5 vezes, 5 crianças voltou para o lugar que estava. Beleza. Então olha só, 5 não é múltiplo de 3. Não é múltiplo. Então quando apita 5 vezes, essas 5 crianças que estão voltando ao seu lugar de origem são diferentes dessas 3. Porque a cada 3 essas crianças voltam. Então essas 3 crianças que voltaram a cada 3, elas só iriam voltar de novo ao seu lugar de origem, ó, depois de 3, ou depois de 6, depois de 9. Como 5 não é múltiplo de 3, essas 5 são diferentes das outras 3. Beleza? Vamos pensar assim, a gente tem 3 crianças, uma nesse círculo, outra nesse e outra nesse. Essas 3 crianças estão voltando ao seu lugar de origem a cada 3 apitos. Então a gente poderia pensar dessa maneira, ó, em que uma criança está no ciclo com o número preto, um P1 e o número vermelho V1. Aí tem outra criança que está no preto, que tem um ciclo que tem um preto P2 e um vermelho V2. Só que eu vou falar que esse V2 é igual ao preto 1, por quê? Se for igual, essa criança que está aqui, ó, ela vai sair daqui e vai vir para cá, para esse ciclo. Por quê? Porque o preto que ela estava é igual o vermelho desse. Beleza? A gente vê, ó, saiu do preto 2 para o vermelho 2. Então, se o vermelho, esse V2 for igual ao P1, ela vai sair daqui e vir para cá. E aí tem outra criança nesse que eu vou falar que o vermelho dessa é igual a esse P2. Para que acontece? A criança que está aqui agora vai sair para cá. Por quê? Porque esse preto é igual a esse vermelho. Só que olha só, o preto desse eu vou falar que é igual o vermelho 1. Então a criança vai sair daqui e vir para cá. Porque esse preto é igual a esse vermelho. Então no final das contas, eu posso pensar que essas 3 crianças que estão sempre voltando do seu lugar de origem, elas ficam pulando, indo de seu círculo para o círculo do outro. Então se você tem a criança A
criança B e criança C, elas ficam meio que se alternando. Aí criança A vai pro lugar da B, a B vai pro lugar da C, e a C vai pro lugar da... E a B vai pro lugar da C. Daí por diante. Então, beleza. E com o mesmo raciocínio, não vou desenhar, mas é o mesmo raciocínio para 5 crianças. Então, pensa. As 3 crianças, elas estão num ciclo de 3 ciclos. As outras 5 crianças, elas voltam a cada 5. Então, elas estão num ciclo de 5 círculos. 3 mais 5, 8. Então, tem 8 ciclos. Então, sobrou 2 círculos. Então, as 2 crianças que sobrou estão no ciclo de 2 círculos. Então, é como se as 2 crianças que sobraram, elas estão no quê? Tem uma criança que está nesse, tem um preto 1 e vermelho 1. E a outra está no quê? Está num preto 2, que é igual a esse vermelho 1. E no vermelho 2, que é igual ao preto 1. Então, ó, ela vai sair, essa criança A aqui, sei lá, vai sair desse, porque esse vermelho é igual ao preto que ela estava. Só que depois vai voltar, porque o preto que ela está agora é igual ao vermelho do que ela estava. E aí as duas vão ficar nesse ciclo. Então, bem, aí aqui é fazer um MMC, né? Mínimo múltiplo comum, porque se as 3 voltam a cada 3, as outras 5 voltam a cada 5 e as outras 2 voltam a cada 2, a gente tem que ver um múltiplo de 3, 2 e 5 para que todas voltem. Então, o MMC de 2, 3 e 5 é o que é o produto, né? Já que são todos números primos. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Isso aqui dá 30, né? Então, em qual apito as crianças voltarão para seus ciclos iniciais? No 30º apito. Beleza? Faltam quantas pra gente acabar? Faltam 3, tá de boa. Essa aqui é moleza, é uma das mais fáceis. A figura mostra um globo dividido em regiões pintadas de rosa e amarelo alternadamente, de acordo com o padrão indicado. A linha do Equador, na cor preta, então tá aqui ó, essa linha na cor preta, divide o globo ao meio. Quantas regiões estão pintadas de rosa? Bem, a gente pode começar percebendo essas faixas. Ó. Então vamos pensar essa faixa aqui acima da linha do Equador. Essa faixa ela tem quantas rosas? 1, 2. E essa do lado aqui? 1, 2. E essa outra? 1, 2. Então vai ficar repetindo. Ó, essa aqui tem 2. Aqui tem 2. Depois volta ao padrão dessa primeira, né? Vai ter 2. Depois vai voltar no padrão da outra, vai ter 2. Então, toda a faixa dessa vai ter 2. E quantas faixas a gente tem? Uma faixa, 2 faixas, 3 faixas, 4 faixas, 5 faixas aqui, 6 faixas, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 faixas. Cada uma tem 2 rosas. Só que eu tenho embaixo também. Embaixo é simétrico, vai ser a mesma coisa, né? Podemos dizer assim. Então, se eu tenho 20 regiões rosas em cima, tenho mais 20 embaixo. Então vai ser 10 vezes 2, que é 20 em cima, vezes 2, porque eu tenho embaixo também. Isso aqui dá 40 regiões que estão pintadas de rosa. Delano tem apenas moedas de 50, 10 e 5 centavos. Ele possui 31 moedas ao todo. Além disso, sabe-se que pelo menos 16 moedas são de 50 ou 10 centavos, pelo menos 16 moedas são de 50 ou 5 centavos e pelo menos 16 moedas são de 10 ou 5 centavos. Qual é o maior valor que Delano pode ter? Para Delano ter o maior valor, a gente tem que maximizar as moedas de maior valor, certo? Então, dessas 16 moedas de 50 ou 10 centavos, eu teria que maximizar. Então, eu poderia dizer que 16 moedas são de 50 centavos? Vamos analisar. 16 são de 50. E aí, eu tenho 31 moedas ao todo, sobrou 15 moedas, né? Só que aí, aí surge um problema, porque sobrou 15 moedas. 15 moedas. Para ser de 10 e de 5 centavos. Porque eu tenho 31. 16 falei que é de 50 centavos, sobrou 15 para ser de 10 ou 5. Só que está dizendo que pelo menos 16 são de 10 ou 5. E se eu pegar 16 de 50, só vai ter 15, não vai atingir o 16. Então eu vou falar que eu tenho o segundo maior valor máximo que eu poderia escolher, né? Que é 15 de 50. Beleza, se eu tiver 15 de 50, bem, aí eu tenho pelo menos 16 moedas de 50 ou 5. Então eu vou falar que as de 5 que eu tenho é o mínimo possível, né? Que seria exatamente uma moeda de 5 centavos. Eu tenho pelo menos 16 moedas de 10 ou 5 centavos. Então, se eu tenho só uma de uns 5 centavos, eu tenho 15 aqui de 10.
Então maximizei. Peguei o máximo possível de moedas de 50 centavos, que era 15. O máximo possível de moedas de 10 centavos, que era 15. Certo? E a de 5 centavos, somente uma. Então, ó, 15 moedas de 0,5, 50 centavos, que eu vou até falar que é 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 dá 0,5. Mais 15 moedas de 10 centavos, que é 0,1, vou falar que é 1 sobre 10. Mais uma moeda de 0,05, né, que é 5 centavos. Beleza? 15 vezes 5 sobre 10. 15 vezes 5, 75. Dividido por 10, 7,5. 15 vezes 10 centavos dá 1,50. Ou 15 dividido por 10 dá 1,5, né? Mais 0,05. Isso aqui dá, ó, 7,5 mais 1,5 dá 9. Mais 0,05, isso aqui dá 9,05. R$9,05. Beleza? E vamos para a nossa última, para acabar aqui. E novamente eu peço que se inscrevam, deixem o like, porque o canal é pequenininho, como eu falei, estou tentando crescer ele aí, postando vídeos semanalmente, 1 a 3 vídeos aí por semana. Eu estou postando vários conteúdos para o BMAP de alta qualidade. Eu sou medalhista de ouro, para quem não sabe. Estou fazendo licenciatura em matemática na UFJF. E eu gosto muito de ser professor, eu faço isso com paixão. Então vou estar trazendo muitos mais vídeos para vocês. Depois eu vou trazer vídeos também para o Enem, contando um pouco sobre o Enem, minha trajetória e tal. Que eu tirei 44 de 45 no Enem, no terceiro ano do ensino médio. Eu vou trazer vários vídeos ainda de vários temas, então se inscreva e deixa o like. De quantas maneiras 4 pessoas de altura diferentes podem ser colocadas em fila? De modo que, ao se observar a fila por trás, somente 3 pessoas ficam invisíveis. Considere apenas a altura das pessoas, desconsiderando a largura. Então, todas têm a mesma largura, né? Vamos pensar dessa forma. Então, eu não conseguiria ver uma a mais porque eu estou vendo pelas laterais, não. Somente a altura. Então, vamos pensar que eu tenho as pessoas A, B, C e D. E elas estão nessa ordem de altura, né? A é mais alta, B é a segunda mais alta, C é a terceira e D é a quarta. Então, olha só, pessoal. Digamos que, bem, tá falando o quê? De quantas maneiras, ao se observar a fila por trás, somente 3 pessoas vão ficar visíveis. Então, vamos fazer os trios. Vamos considerar que a gente só quer ver as 3 pessoas A, B e C. Então, bem, a D não pode estar aqui na frente, né? Porque se a D estiver aqui na frente, eu vou conseguir ver ela. E a D é mais baixa, então eu posso botar a D aqui no meio. Vou até puxar esse aqui mais pra cá, ó. Então, o D, a pessoa D pode estar aqui, ou ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui. Tem 3 maneiras para ela estar, né? 3 posições, sem que a gente veja ela. Então, esse trio tem 3 possibilidades. Beleza? E se a gente quiser ver, ó, a gente tinha A, B, C, D. Se a gente quiser ver, sei lá, A, B e o D, né? A gente não quer ver o C. Bem, o C teria que estar atrás do B ou atrás do A. Então, ó, a gente quer ver o A. Eu falei qual? ABD, no caso, né? ABD. A gente quer ver o ABD. Então, o D é o mais baixo. Então, o C não poderia estar aqui nem aqui na frente, senão vai tampar o D. Ou se ele estiver atrás do D, ele vai aparecer, porque ele é mais alto que o D. Então, o C tem que estar atrás do B, que o B é mais alto que ele, ou aqui. Então, tem 2 casos. Se eu quiser ver agora o A, o trio A, C, D. O que eu não quero ver é o B, né? Bem, o B não pode estar aqui na frente, que vai tampar o D e o C, porque o B é mais alto. Não pode estar aqui, que vai tampar o C. O B não pode estar aqui, senão ele vai aparecer, porque ele é mais alto que esse. Então, B só tem uma possibilidade dele estar aqui. Certo? E aí tem outro trio? Sei lá, outro trio que sobraria seria esse trio aqui, né? B, C, D, que é o trio que o A não participa. Mas não tem como, porque o A ele vai aparecer de toda forma. A gente vai conseguir ver ele, porque o A é o mais alto, né? Então, não teria essa possibilidade de eu estou fazendo um trio em que eu não vejo o A. Não, eu vou ver o A sempre. Então,
as possibilidades de trios que eu consigo fazer de maneira que eu tô vendo 3 pessoas e não tô vendo uma, eu tenho 3 mais 2 mais 1, que são 6 casos. Então é isso, pessoal, finalizamos a prova, espero que vocês tenham ido bem. Eu tinha feito a preparação, né, da primeira fase, eu fiz chamada no Google Meet com todo mundo nível 2, nível 3, espero que tenha servido para algo, tenha ajudado vocês. E eu deixei aqui meu Instagram, para quem quiser estar conversando comigo, me acompanhando, eu vou estar postando mais coisas lá no Instagram, né? Então, estejam me seguindo lá no Instagram, para a gente estar interagindo, eu estar postando coisas, dicas e falando mais sobre a prova com vocês no decorrer do tempo, né? Tem uma coisa mais natural e menos roteirizada, digamos assim, né? Coisa mais do dia a dia. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham ido bem. Deixa eu ver quais foram, eu vou dar meu veredito aqui das mais difíceis. Essa aqui, ó, muita gente acharia fácil, mas eu quero ver provar, né? Muita gente não prova isso daqui. Então, tá, né? Não sei. Essa aqui, ela é difícil, eu acho que ela é uma das mais difíceis. Eu acho que essa do Severino é difícil. Essa aqui talvez seja um pouco difícil também. Não achei das mais difíceis, não. Talvez seja um pouco. Essa aqui eu achei um pouquinho difícil, talvez, porque tem que ter essa visão boa de descer uma reta, tem que fazer no segmento ali. E deixa eu ver mais alguma que eu achei difícil. Essa aqui dos professores eu achei difícil também, achei um pouco chata. E essa aqui das 10 crianças também achei difícil. Eu acho que essa aqui é a mais difícil. Ao meu ver, eu acho que é a mais difícil. A mais difícil eu acho que é essa das crianças mesmo. E essa aqui dos cubos também achei difícil. E para finalizar o vídeo, eu quero estar deixando um versículozinho bíblico para vocês de motivação. Salmos 1, versículo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então é isso, pessoal. Vamos evitar aí, né, de andar junto com os pecadores. Eu sou pecador também, mas evitar de andar com pessoas que desdenham de Deus, pessoas que cometem erros e de maneira deliberada. Vamos ter prazer na lei do Senhor, fazer o que é certo, ajudar o próximo, né, ter amor no coração, sempre com humildade, respeito, carinho, né, amor um pelos outros. E a Bíblia diz, né, que ele é como a árvore plantada que dá fruto no tempo certo. Então, às vezes, a sua vida pode estar difícil no momento, mas no tempo certo, Deus vai abençoar e você vai colher seus frutos. E é isso, pessoal. Abraço, fiquem com Deus.